Então vamos iniciar ali, vamos junto. Então, o primeiro aí tem uma foto aí, provavelmente do Edson Celulari, né, com o personagem Aniceto. Coloca aí, esse aí é o ator. Não, esse aí é o Rodrigo. Cadê o ator? É um pouco diferente. Ai, a gente chegou aí. Né, então, eu estava falando do filme, né? Eu acho que é uma ótima iniciativa, eu acho que o livro Nosso Lar, do Chico Xavier, é um excelente livro, o Mensageiros, né? É o Mensageiros, no caso, que é o segundo livro, vem o Nosso Lar, depois vem o Mensageiros. É um livro denso, um livro com muita informação, e a gente vai percebendo que o filme traz muitos temas. Eu achei aqui pelo menos 20 temas e a gente podia até falar de mais coisas. Só que é um filme de 2 horas, então torna-se impossível para o diretor, para o roteirista, falar de tanta coisa e, ao mesmo tempo, se aprofundar em tanta coisa. Então, a gente sempre vê as pessoas reclamando, dizendo: "Poxa, o filme não é tão profundo igual o livro", não dá para ser. O filme é um chamado, né, é um convite a reflexões posteriores, de forma mais aprofundada. Então, eu entendo que o filme cumpre o seu papel enquanto, um catalisador de energias de de foco, né, ele traz o foco das pessoas para o tema, para o assunto espiritualidade, para a reencarnação, para o que acontece depois da vida do corpo físico, como nos portar, né, então tudo isso aí, acho que tem que ser o grande ponto a ser observado no filme. Algumas pessoas se prenderam à coisa os efeitos visuais não são como os de Hollywood. Não são, porque o cinema nacional não tem o dinheiro que Hollywood tem. Então, vamos aqui parabenizar os realizadores pela iniciativa, por trazer o tema à baila, né, trazer o tema ao foco, e o filme está muito bom, né, eu gostei muito do filme. Tem algumas ponderações. Então o filme começa com, ali na primeira cena, apresentando o personagem Aniceto, né, o filme começa apresentando o Aniceto e traz uma informação que eu achei que vai trazer muita reflexão. No início do filme eles falam que Aniceto já é um mentor que não precisa mais reencarnar. E isso aguça a nossa curiosidade. Quando eles dizem ali que o Aniceto não precisa mais reencarnar, a gente começa a querer observar o Aniceto e pensar: poxa, como é que é um espírito que não reencarna mais? Vamos observar como é que ele se comporta durante o filme para ver qual o grau de evolução de um espírito que não reencarna mais. E aí a gente acaba percebendo que, nesse ponto, o filme pecou. O filme traz um mentor aniceto ainda cheio de dúvidas, ainda, eh, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do filme, mas um mentor que ainda não tem total segurança, um mentor que ainda não tem capacidade de exercício da paciência, que se sente culpado pelo fracasso dos seus dos seus tutelados, digamos assim. Então eu quero dizer para vocês que na vida real do plano espiritual, um espírito que não reencarna mais, não é como o aniceto, não é como o aniceto. Quando a gente fala de mentor, as pessoas sempre acham que mentor tem só um padrão, né, eu não estou falando aqui de mentor, eu estou falando aqui de espírito que não reencarna mais. E um espírito que não reencarna mais, ele tem um controle mental e emocional muito maior do que o do aniceto. O aniceto é um mentor? É. Todo mentor já chegou num ponto que não reencarna mais? Não, não. A maioria dos mentores que estão ligados a nós aqui no planeta Terra ainda vão reencarnar. Então isso é importante a gente ter isso no nosso registro.
quem percebeu aí o filme, quem percebeu essa nuance, quando eles dizem que ele não precisa mais reencarnar, e começou a buscar um padrão de comportamento ali no Aniceto, como um espírito que não reencarna mais, não vai encontrar essa fidelidade, essa precisão técnica, como a gente diz, no personagem do Edson Celulari, chamado Aniceto. Ele é um mentor? Sim, ele é um mentor, mas que ainda vai reencarnar. Deixa eu esperar a Viviane parar de fazer o quadro. Nossa, fala. Ô, Viviane, desliga isso aí, pelo amor de Deus. Pronto. Aí nós vamos conseguir. Então, vamos eu vou falar mais do Aniceto lá na frente, eu vou mostrando, no decorrer aqui dos 20 pontos, algumas coisas interessantes sobre o comportamento do Aniceto, mostrando que ele é, sim, um mentor, mas ele ainda não está no nível de um espírito que não reencarna mais. E aí eu estava falando dos mentores. O que é um mentor? O mentor é um professor. E na escola a gente tem o jardim de infância, a pré-escola, né? A escola infantil, depois o ensino médio, o ensino fundamental, depois a universidade. E os professores são diferentes, assim como são diferentes as demandas. Então, de acordo com o grau de evolução dos alunos, eu preciso ter um grau de evolução maior do mentor. Então, nós vamos encontrar no plano espiritual vários e vários mentores, de acordo com o nível do tutelado, de acordo com o nível daquele espírito que está recebendo a mentoria, ou seja, a aula do professor. Um espírito que leva uma vida voltada só para suas realizações pessoais vai precisar de um mentor de um nível mais baixo. Um espírito como Chico Xavier, cujas realizações impactavam o mundo, vai precisar de um mentor muito mais bem preparado. Então, percebam que, assim como na universidade a capacidade do professor tem que estar compatível com a capacidade dos alunos, no plano espiritual também. Os mentores vão vir de acordo com o impacto que a vida daquele espírito encarnado vai causar no mundo ao seu redor. Então, o Aniceto é um mentor, mas dizer que ele não reencarna mais foi aí um deslize do roteiro. Vamos ao segundo ponto. Volta aí, Rodrigo. Aí, o Rodrigo. Aí nós temos aí o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto aí? Tem uma imagem, né, segunda. Quer que eu leia ou eu só boto as imagens? Deixa eu ler, você vai botando as imagens. Porque eu que fiz, aí o negócio já está mais ou menos gatilhado aqui na minha mente. Aí o Rodrigo vai trazer agora uma segunda imagem, que é a sequência ali do filme. O mentor Aniceto acompanha o desencarne de uma moça. E a imagem está bem... Aí, sim. Essa moça aí, ela está no momento de desencarne. O espírito ali da direita é o noivo dela, o espírito ali mais iluminado ali atrás é o Edson Celulari, o papel do Aniceto. E o da esquerda é também um espírito de nome Vicente. Então, está acontecendo nesse momento o desencarne dessa moça. Nesse momento, os espíritos do umbral tentam se aproximar para levar a moça para as sombras. Então, é interessante ver isso também, um ponto interessante para a gente falar do nosso lar. Que a primeira camada espiritual, quando um espírito acaba de sair do corpo, como é o caso dessa moça que está desencarnando, a primeira camada é o umbral. Não tem jeito, então, de você desencarnar sem passar pelo umbral. Né? A gente pode abrir um portal ali e imediatamente ir para uma colônia espiritual? Pode. Mas você não tem como sair do corpo sem passar pelo umbral. Então, as pessoas muitas vezes ficam com medo. Nossa, quando eu desencarnar, eu vou passar pelo umbral? Vai. Nem que seja ali por um segundo, ali, igual essa moça, que ela foi resgatada imediatamente. A partir do momento que ela sai ali, o noivo, que também está desencarnado, pega ela nos braços, ele sai e já entra num portal. Tá? No filme mostra desmaterializando, mas aquilo é um portal. Entrou num portal e foi encaminhada para o nosso lar.
Enquanto isso, os espíritos do umbral começam a se aproximar, porque se ela não fosse resgatada imediatamente, eles iriam se aproximar dela, tentar vampirizá-la, levá-la para alguma cidade do umbral. Ela ia acabar vivenciando ali experiências dentro daquele padrão de desorientação, os espíritos do umbral, por afinidade, por sintonia, mas graças a Deus, no caso dela, a afinidade, a sintonia e a vida que ela teve no plano físico proporcionou a ela esse resgate imediato. Então, importante salientar, um ponto interessante para ser salientado aí no filme, é perceber que a saída do corpo leva de forma imediata ao umbral, independente da sintonia que você está. Num primeiro momento, você sai do umbral. E aí a gente pode falar até da saída do corpo consciente. Quando você sai ali na primeira camada, e se você tiver com uma energia boa, com pensamentos equilibrados, você consegue se desvencilhar daquela camada e vai para outra. Mas você passa por ela. Então, não tenham medo do umbral. Tenham, sim, boa sintonia, controle mental, para que você passe ali de forma bem rápida. E passando de forma bem rápida, não dá nem tempo dos espíritos te atacarem. Essa é a grande defesa, a lucidez, o controle mental, a capacidade de estar em harmonia com essa energia incessante de amor que chamamos de Deus, como diz o Savage. Então, esse é o grande ponto. Os espíritos do umbral vão estar ali para tentar te pegar. Né? Ou você vai contar com a misericórdia, né, como foi ali, do resgate, do amparo, ou você vai estar numa energia tão boa que você mesmo vai conseguir relaxar e se transportar para outra camada através da sua boa sintonia. Então, esse aí é um segundo ponto que eu achei interessante para refletir. Né? O filme ele traz esses ensinamentos, mas eles certamente vão passar desapercebidos pelas pessoas que não estão muito atentas. Né? Quando você assiste o filme, né, se você não tem uma bagagem de vivências espirituais, etc., você acaba perdendo esses pontos, essas informações que estão quase subliminares, se assim a gente pode dizer. E aí vem a terceira cena aí que a gente separou, né, Rodrigo? Aí tem uma terceira cena que é o Aniceto e seu grupo estão no Bosque das Águas, na colônia espiritual, né, Nosso Lar. Né? Nessa cena aí, eles estão num lugar bonito, que é lá no Nosso Lar, que eles denominam como Bosque das Águas. E o Aniceto marca um encontro com eles, no outro dia, com aquele grupo. Aniceto marca com eles um encontro ali para o outro dia. E o Aniceto diz: vamos nos encontrar aqui amanhã ao nascer do sol. Quando o Aniceto fala ao nascer do sol, eu quase caí da cadeira, quase caí para trás na cadeira. Quem tem experiências fora do corpo, lúcidas, sabe que numa colônia espiritual é sempre dia. Não tem noite na colônia espiritual. Não tem noite na colônia Nosso Lar. Como não tem noite na colônia espiritual Triângulo, onde a gente é ligado, ou em outras colônias. É sempre dia. Tanto que quando você sai do corpo e está de noite, você sabe que você está no umbral. Não há hipótese de você estar num ambiente escuro, à noite, e estar numa colônia. Você está no umbral. Isso a gente sabe. Então, não tem nascer do sol no Nosso Lar. Então, quando ele fala que vamos marcar ao nascer do sol, eu pensei, então, eles vão marcar para nunca, porque o sol nunca vai nascer na colônia espiritual, porque lá sempre é dia. Então, um deslize aí do roteiro também acerca disso. A gente sabe que o kardecismo, o Allan Kardec, quando ele escreveu a sua fantástica obra, lá em 1800 e alguma coisa, ele não tratou muito e nem podia, né? Ele não tinha essa bagagem, mas ele não tratou muito das saídas do corpo conscientes que acontecem durante o sono noturno, ou durante uma meditação muito aprofundada. Então, o kardecismo, ele não se aprofundou.
o Valdo Vieira, que era parceiro ali do Chico Xavier, abandona o movimento espírita para ir fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, e por ter se desvencilhado do Chico Xavier, ele foi meio demonizado no meio espírita kardecista. E isso fez com que o kardecismo tivesse uma certa birra da coisa de saída do corpo consciente, parece. Eles até colocam uma cena, mas também sem muito aprofundamento. Nós vamos falar dela. Então, nesse ponto aí, eu entendo que o roteiro é fruto dessa pouca pesquisa do espiritismo kardecista acerca das saídas do corpo consciente, que dão uma perspectiva muito mais avançada e pormenorizada acerca de uma colônia espiritual, acerca desses pequenos detalhes. A Lara Cristina está perguntando aqui, Lucas, então os espíritos da colônia espiritual não dormem? Não, claro que não. Dormir é algo para fortalecer o corpo físico. O corpo físico precisa descansar. Um espírito em harmonia, um espírito equilibrado, ele nem dorme nem come. Ele não precisa comer. Comer ainda é algo de espíritos que estão engatinhando ali na Os espíritos que dormem são espíritos que ainda estão em desequilíbrio. Aí na colônia espiritual vai ter espírito que vai dormir? Vai, mas provavelmente eles vão estar nos hospitais espirituais. Eles vão estar ali engatinhando na sua evolução. Os espíritos já equilibrados, já despertos, já em condições de trabalho, eles não vão dormir na colônia espiritual. É outra dinâmica. A coisa do espaço-tempo é outra, a vivência é outra, a capacidade de renovação de energia é outra. Os espíritos se alimentam do prana. O que é o prana? É essa energia universal, que alguns vão dizer que é Deus, que está em todos os lugares, que por harmonia e sintonia ela vai renovando a sua energia. Tem que você tenha que se alimentar para nutrir o corpo, porque lá você não tem corpo físico. Esse corpo denso aqui que a gente está, material, esse precisa de descanso, de comida, etc. O espiritual, não. Isso também é um grande ponto aí. Foi boa a pergunta da Lara. Trouxe aí a oportunidade de a gente falar aí até sobre mais coisas. E aí vamos para a quarta cena aqui que a gente separou aqui do filme Nosso Lar. A quarta cena aí, Rodrigo, que vai estar também na colônia espiritual. Eles estão caminhando ali pela colônia espiritual. Ali tem o personagem do André Luiz, inclusive. Eu achei que o personagem do André Luiz, que foi tão protagonista no filme Nosso Lar, o 1, no 2, eu achei que ele podia ter sido mais protagonista. Acho que ele podia ter tido um papel maior ali na história. O livro tem muita coisa, né? Mas transformar um livro em roteiro é um desafio, entenda aí os desafios. Então, temos ali o André Luiz, o personagem chamado Vicente, e outros 2 espíritos ali conversando, são 4 espíritos ali conversando, e eles comentam sobre a vontade de ver os parentes desencarnados e sobre as notícias periódicas que eles recebem sobre seus entes queridos encarnados. Então, 2 informações aí nessa conversa são muito relevantes. A primeira é, os espíritos também têm saudade, né? Eles também queriam ver como é que estão os parentes, como é que a vida está se desenrolando lá no transício. Ainda há uma ligação, essa ligação não acaba, né? A ligação está ali presente. E o outro ponto é, eles dizem que recebem mensagens, como é que ele fala aqui? Notícias. Eles recebem notícias periódicas sobre o que está acontecendo. E aí, acerca dessas notícias periódicas, é bom a gente falar o seguinte: essas notícias vão receber um filtro. Por que essas notícias vão receber um filtro? Porque nem todos os espíritos que estão na colônia Nosso Lar, vamos falar da colônia Nosso Lar, que é o que está ali, mas nas outras colônias também serve a mesma coisa.
Nem todo espírito está tão equilibrado assim. E dependendo da notícia que você traz para um espírito desse, mesmo ele sendo espírito, ele continua sendo quem ele é. E dependendo da notícia que você traz para um espírito que não está tão equilibrado, você desequilibra o espírito que está lá na colônia espiritual, tentando, né, se melhorar, recebendo informações, estudando, trabalhando. Então, nem toda notícia é boa para um espírito, de acordo com o seu grau de evolução, porque às vezes você desestabiliza. Então, 2 pontos aí que eu achei muito interessantes. A Luciane Sarquis está dizendo ali: vale ressaltar que a primeira edição do livro Os Mensageiros foi em 1944. Desde 1944, né, muita informação nos chegou. O plano espiritual trabalhou muito, e hoje a gente tem um leque de informações, mas muito maior do que em 1944. Hoje a internet, esse grande difusor de informações, essa troca de experiências, né? Nós estamos aqui hoje, tem gente no Brasil, fora do Brasil, e a gente está conseguindo aqui trocar essa experiência, conversar sobre o assunto, e a verdade vai nos libertando de velhas amarras. Então, a gente não pode ser dogmático, porque tem muita gente que fala, se o Allan Kardec não escreveu sobre isso, isso não existe. Não podemos fazer uma coisa dessa. Allan Kardec era um grande pesquisador, e ele próprio sabia que muita coisa ainda ia ser descoberta lá na frente. E hoje, muita coisa já foi descoberta, que na época dele não dava ainda, não era momento. Né? Temos que entender isso. Então, temos que nos abrir. Não podemos nos limitar ao que ele escreveu. E ele, como um sábio, já sabia disso. O Bruno Lemos está dizendo, Lucas, no capítulo do livro chamado Saber Ouvir, eu acho que existe lá uma descrição de como é a noite na colônia. Nosso lar, capítulo Saber Ouvir. Olha, se tem essa descrição no livro, é uma descrição que foge completamente a toda a experiência que eu tenho fora do corpo, de vivências fora do corpo que eu tenho. E que a maioria das pessoas que a gente sabe que tem realmente experiências lúcidas fora do corpo, você pode falar com elas que elas vão te dizer que se você está de noite, aquilo é umbral. Na colônia espiritual, você não tem experiências noturnas. Lá sempre é dia. Então, se isso aí está no livro, isso aí enganou o roteirista. O que também, gente, não é nenhum pecado, porque a comunicação mediúnica, ela é um desafio. E ela era um desafio até mesmo para o Chico Xavier. O Chico Xavier dizia, de forma literal, que ele não conseguia trazer 100% das informações que os espíritos queriam passar, porque é impossível. Estar aqui no plano físico, estar encarnado no corpo denso, traz limitações. Então, eu vou até pesquisar isso que o Bruno está falando aqui, acerca deles narrarem uma noite lá na colônia espiritual, porque se isso aí tiver realmente lá no livro, isso foge de toda e qualquer experiência que eu e tantos outros espíritos encarnados que conseguem sair do corpo e ter vivências já vivenciaram. É interessante aí o que o Bruno está dizendo, vale pesquisar, mas o que eu posso te dizer, pessoalmente, que na colônia espiritual não tem noite, né? Só no livro aí que você está falando aí do Chico Xavier, que estão falando em noite. Discordo aí da informação. Mas é bom esse debate, né? Para a gente ir atualizando, percebendo que nenhuma informação, nenhum livro é a verdade absoluta. E isso é fantástico. A Luciana está dizendo, eu pessoalmente acredito que as colônias, assim como os habitantes, passam por evoluções. A evolução acontece o tempo todo, né? Graças a Deus. Laciene Bittencourt, bom dia a todos vocês. Bom dia, Laciene, seja bem-vinda. Então, vamos dar continuidade aqui, Rodrigo. Na mesma cena ainda, não, pode deixar na mesma cena. Na mesma cena, não é essa não, volta, isso. Na mesma cena, o Volitar,
com a força da mente. Aí, depois dessa conversa, eles vão volitar, eles vão sair voando, que eles vão ir até a crosta terrestre. E é interessante a capacidade de poder mental, né? O próprio Aniceto, que é o mentor, ele fala com eles, use a força da sua mente, né, para voar. É uma coisa que a gente escuta muito dos espíritos, né? Controle a sua mente. Então, o controle da mente, que começa aqui enquanto a gente está encarnado, ele vai se desdobrar no plano espiritual através de uma capacidade de realização incrível, né? Quando a gente está fora do corpo, a gente já consegue volitar, mas não é em qualquer ambiente, não é sempre. Então, quanto mais controle mental você tiver, mais, mais você consegue exercer determinadas capacidades que estão intimamente ligadas ao seu equilíbrio. Vencer a si mesmo é o grande objetivo. E lá no plano espiritual, quanto mais controle mental você tiver, mais coisas você consegue realizar, inclusive volitar. Então, volitar não é uma atribuição do espírito desencarnado de forma. Como é que eu quero dizer o seguinte: não basta você desencarnar e falar, pronto, estou desencarnado, agora eu posso voar para qualquer lugar. Não. Você vai ter que aprender a controlar a sua mente. É igual nadar na piscina. Se você sabe nadar, você vai conseguir atravessar a piscina. Agora, se você não souber nadar, você não vai conseguir atravessar a piscina nadando. Se tiverem para atravessar uma lagoa muito grande, você vai ter que ser um bom nadador, porque senão você morre afogado na metade, você não chega até o final. Então, tudo depende ali do controle que você tem mental, físico, né? Quando a gente faz esse paralelo e joga para o plano espiritual, vai depender muito da capacidade de volitar, do seu controle mental, da sua capacidade de controlar a sua mente. É interessante perceber isso, interessante saber que a gente precisa ter essas conquistas aqui, para que elas se solidifiquem lá no plano espiritual. Então, vamos para a próxima, Rodrigo. Aí o filme vai seguindo e a gente tem a apresentação de um outro personagem. E aí, na minha humilde opinião, o filme melhora muito com a entrada desse ator aí que faz o Otávio. O Otávio é o médium fracassado. Eu quero dizer aqui que eu achei esse menino um excelente ator, né? Não conhecia, não sei quem é ele, mas eu achei que ele brilhou no filme, na interpretação dele do personagem. Achei que ele deu vida ali para o filme. Achei que esse menino está de parabéns, né? Se a gente tivesse nos Estados Unidos da América, esse menino tinha que ganhar um Oscar. Eu achei ele um ator fantástico, brilhante. Gostei muito da interpretação. Né? Fica aqui a minha nem sei o quê. Meu elogio ao ator. E aí, o que acontece? Está no umbral em conflito com a mulher e o filho, conflito de consciência pelo mau uso da mediunidade. Esse ator aí, o personagem Otávio, encarna ali muitas coisas que acontecem no livro mesmo, o livro original, sobre médiums que caíram, né, diante da experiência, que fracassaram da experiência, e todas aquelas narrativas feitas no filme, no livro, desculpa, no filme elas são concentradas no personagem Otávio. E aí a gente tem o personagem Otávio, que embora tenha exercido a mediunidade ao longo da sua encarnação, quando desencarna, se vê preso no umbral. E também a mulher dele e o filho dele, também todos presos no umbral e em conflito muito intenso. Então, muitas vezes a pessoa fala comigo, o fulano é médico, frequentador do centro espírita, não sei o quê, esse vai direto para a colônia espiritual. E a gente vê aí no próprio filme Nosso Lar, que onde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então, o controle mental, meus amigos, é o grande ponto.
As coisas que a gente faz externamente, que as pessoas veem, não é isso que vai diferenciar quem vai para uma colônia, quem vai ficar no umbral. Está tudo aqui dentro da nossa mente. A sua capacidade de controle mental, a sua capacidade de entendimento das coisas, a sua capacidade de se auto-julgar. Isso, é claro, estou falando de um espírito ordenado ao bem, né? Não estou falando de um espírito que comete um crime e ele fala, não, está tudo certo. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo de um espírito que está numa busca, que está tentando se ordenar ao bem, mas que tem ali algumas falhas, e o tamanho dessas falhas, ele vai ser muito impactante dentro da sua consciência. Não há juiz mais severo do que a própria consciência. Esse é o grande ponto. Então, você percebe que a consciência de cada um de nós, ela pode nos colocar numa sintonia de tanto arrependimento que a gente fica num umbral, de vergonha, que a gente fica num umbral. Ou, às vezes, a gente já tem uma certa maturidade, e aí o que a gente vê nos mentores, que mesmo diante de um erro, a gente sabe que esse erro faz parte do momento evolutivo que a gente está. E a gente não se cobra tanto. A gente só vai tentando melhorar. E aí fica mais leve. Ao ficar mais leve, a gente acaba ficando mais leve, sintonizando com coisas melhores. E aí, é claro, vai ter outra reencarnação, outra oportunidade, outras provas. Mas o umbral tem muito a ver com essa desorientação mental. Esse é o grande ponto. Deixa eu ver as perguntas aqui. Raquel Robacho. Lucas, numa projeção onde é dia, existe a possibilidade de ter espírito umbral? Existe. O que acontece? Essa primeira camada do plano físico, ela acompanha o dia e a noite, o sol do dia e da noite, aqui do planeta Terra. Então, muitas vezes, quando você está no umbral, aqui nessa primeira camada, que é o duplo do plano físico, se tiver de dia aqui, no plano físico, você vai acabar vendo o dia ali na primeira camada do umbral, no plano espiritual. Então, o que a gente aprende fora do corpo? Que toda vez que está de dia, mentira, toda vez que está de noite, vai ser umbral. Mas toda vez que está de dia, não quer dizer que você está na colônia. Você pode estar na colônia ou pode estar ali na primeira camada do umbral, durante o dia. Então, tem as duas possibilidades. Agora, se está de noite, aí é certo, você está no umbral. Por isso, eu reafirmo aqui que não tem noite na colônia espiritual, na vida real. Pode alguém ter escrito aí no livro, pode até o Chico Xavier ter sido induzido a erro e escrito no livro isso, né, que o Bruno estava dizendo ali. O Bruno até fala uma coisa aqui, ó. Parece que o trecho lá fala de uma noite talvez mais clara que a noite da Terra. Entendi isso. Aí tem que ler o livro de novo, tem muitos anos que eu li o livro. Mas as experiências que eu tenho pessoais e de tantos outros médiuns que saem do corpo, é nesse sentido de que não tem noite na colônia espiritual. Milena Bonjour está dizendo, a permissão dada aos espíritos para nos visitar depende da evolução deles ou acontece aleatoriamente de acordo com a vontade de cada um? Depende de autorização, depende da evolução. A partir do momento que um espírito está numa colônia espiritual, sendo ajudado pelos mentores, sendo orientado pelos mentores, os mentores é que vão avaliando, né, se eles têm condições. Porque se eles saírem sozinhos, o livre-arbítrio sempre é respeitado. O espírito pode dizer assim, olha, eu estou aqui na colônia espiritual, mas ó, eu vou lá na Terra. Eu vou lá e não quero nem saber. Aí o mentor vai dizer, ok, pode ir. Se você não conseguir voltar, o problema é seu. E aí o espírito fala, não, eu vou. Igual aconteceu no próprio livro Nosso Lar 1. Né, o livro Nosso Lar, tem uma moça que estava na colônia espiritual Nosso Lar, ela resolve voltar para o umbral para ver o noivo, um negócio assim, e chegando lá, ela não tem maturidade, capacidade de concentração mental, de controle mental, e ela fica no umbral. E eles deixam ela lá um tempo, lá no umbral. Então, é isso. O livre-arbítrio é respeitado. O mentor fala, olha, você não tem condição de ir lá. Ela fala, eu vou. Ele fala, então vai, está tudo certo.
aguente as consequências. Então, vamos avançando aqui. Otávio estava na colônia, nosso lar. Ah, tá. Aí o filme faz ali uma volta no tempo. Otávio estava. Vamos para a próxima aí, Rodrigo. Ah, não. Vai, me perdi aqui. Calma aí. Deixa eu Ah, ver não, se não, eu pode, tô. pode Como é que tá voltar. aqui? Volta aí. Não, pode voltar naquele ali, porque deve ser dois comentários da mesma cena. Pode voltar naquela do Otávio lá, que está no umbral. Isso. Então, esse é o personagem do umbral. É interessante, isso até tem a ver com a pergunta que a Milena fez aqui. Eu fiz uma anotação que diz aqui: o Otávio, que é esse personagem do médium que fracassou, ele estava na colônia Nosso Lar antes de reencarnar. Então, ele era um espírito membro da colônia Nosso Lar antes de reencarnar. E lá foi feito um projeto encarnatório. Não, Rodrigo, lá atrás. Não, Não, eu sei, você só tô. avançou tudo aí. Não, acho que é essa imagem aqui, não é? Não é não. Não é não. Pode continuar ali mesmo. Aí, esse é o personagem Isidoro, que é o médium que fracassou. Então, o Otávio, Não, esse é o antes. Otávio. Esse é o Otávio, pois é, o Otávio. O Otávio, antes de reencarnar, ele era morador da colônia Nosso Lar. Só que houve um planejamento reencarnatório para ele exercer a mediunidade e ele falhou no bom exercício da mediunidade. E aí ele não retornou para a colônia espiritual Nosso Lar, depois do desencarne. Percebam que ele ficou no umbral. Então, não tem garantia, né? Porque eu estava lá antes, eu vou voltar para lá automaticamente. O filme nos mostra que não. E a vida real também nos mostra que não. Quando a gente está lá na colônia espiritual, é muito mais fácil a gente estar equilibrado. E aí é feito um planejamento reencarnatório, com provas, desafios, para testar se a gente realmente já transformou aquele aprendizado em conquista. E muitos não transformaram. E acabam ficando nesse grau de desorientação, acabam cometendo atos durante a encarnação que a consciência cobra e o espírito acaba ficando no umbral. Então, essa pergunta, que é uma pergunta de muitos, o espírito que sai de uma colônia espiritual para uma encarnação, uma reencarnação, se ele não conseguir vencer a si mesmo, ele vai ficar no umbral. Tá aí o filme nos mostrando isso. Aí a gente agora passa para a próxima foto, que é a apresentação do personagem Isidoro. Esse aí é o Isidoro. Ele é o fundador da Casa Espírita. Chegando as mensagens aqui, mas não, é o Antônio falando da sobrinha do Lísias. Ela era sobrinha do Lísias. Está falando do filme Nosso Lar, da moça que estava no Nosso Lar, e ela pede para ir para o umbral para ver o noivo. Então, o Antônio esclarecendo aqui. Aí agora está apresentando esse outro personagem, esse outro personagem aí, que é o Isidoro. O Isidoro é o fundador da Casa Espírita, onde o Otávio exercia a mediunidade. Tudo isso tinha sido combinado lá no Nosso Lar, né, que eles iriam se encontrar, ele mais o personagem do Fernando, que é um personagem que nasceu abastado financeiramente, e que os três iriam compor ali um trio para sustentar essa casa. Então, aí, o Isidoro aí, era um cara que fazia muita caridade, distribuía sopa, e quando morre, também fica no umbral. Não é resgatado automaticamente para Nosso Lar. Então, mais um caso aí. O espírito aí do Isidoro era um espírito que praticava muita caridade, mas que quando desencarna, cai naquela velha frase do Cristo, que diz: aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Essa cena aí é uma cena onde ele vê o seu próprio corpo, ele está ali no velório, após o velório ele fica na sala. Não, essa daí, não, deixa eu focar aqui. Essa cena é uma cena interessante, que ele desencarna, não percebeu que ele desencarnou, as pessoas começam a passar por ele, mas ele não consegue se comunicar com elas, ele não entende aquilo, e aí ele entra na casa, onde é o centro espírita, que é também onde ele mora, que é também uma coisa interessante, né? Porque as pessoas sempre dizem, não pode exercer a mediunidade em casa,
E aí a gente vê aí no próprio filme aí o exercício da mediunidade de uma casa toda planejada pela colônia Nosso Lar, acontecia na casa onde o Isidoro morava. O próprio Chico Xavier também, por muitos anos, atendeu na sua própria casa. Então, a gente vê o cair de alguns mitos do kardecismo, que no centro espírita você vai ouvir muito isso, não pode exercer a mediunidade em casa. E aí o próprio filme Nosso Lar mostra que o Isidoro exercia essa casa, exercia a mediunidade através do Otávio, né, que era o personagem do médium, em casa. E o problema que aconteceu não tem nada a ver porque o negócio foi feito em casa, porque as pessoas se perderam no caminho. Então, isso é algo relevante. E aí ele percebe que ele morre, ele entra na sala, o caixão está lá com o corpo dele, e ele percebe que ele morre, que ele está morto. E ele não é resgatado automaticamente, porque a ligação dele com os filhos, com a mulher, aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então, as pessoas, às vezes, recebem cartas aqui nesse trabalho, o espírito ainda está no umbral, e elas falam comigo, não é possível, fulano era muito bom, fulano era espírita, não tem condição dele estar no umbral, ele está lá na colônia. E aí a gente vê o próprio Isidoro, fundador de uma casa planejada pelo Nosso Lar, que quando desencarna, também ficou no umbral por um tempo. Então vamos desconstruindo os mitos, né? Esse filme, se você pegar as entrelinhas, ele vai nos proporcionando o retirar aí de muitos mitos que você vai encontrar nos centros espíritas, né, de falas aí dos frequentadores de centros espíritas. Então, ainda nessa cena, o Isidoro não percebe que morreu, isso aí eu já falei, quando ele estava ali fora, na casa, né, ele não percebe que morreu, entra na sua própria casa, se depara com seu próprio velório e se surpreende com seu corpo no caixão. E aí a gente fala das saídas do corpo conscientes, né? É impressionante. Quando você já tem experiência de ver o seu corpo físico, quando você está fora do corpo consciente, aquilo vai se tornando normal. Mas para uma pessoa que nunca teve uma saída do corpo consciente, quando ela vê o corpo dela físico deitado, é muito impactante. Então, são essas conquistas, né, que a gente vai falando, que vão aliviando a alma. Aí a Milena está perguntando aqui, o espírito participa desse planejamento escolhendo suas provas ou elas são impostas pela espiritualidade? Depende do grau de evolução do espírito. Um espírito já mais evoluído, ele já tem a possibilidade de participar mais ativamente do planejamento encarnatório. O planejamento encarnatório ele é sempre feito por espíritos que estão mais alinhados, né, mais avançados, mais evoluídos do que o indivíduo que vai reencarnar. Então, a regra, digamos assim, é que a espiritualidade maior é quem decide, é quem planeja. E o indivíduo apenas vai seguir aquilo. Mas aquilo é sempre feito de forma alinhada com as feridas que precisam ser vencidas naquele próprio indivíduo. Não é algo desassociado dos conflitos internos daquele espírito. E os espíritos não têm nenhuma dificuldade em mostrar para aquele espírito que vai reencarnar a necessidade dele vencer aqueles pontos que ainda estão em conflito nele mesmo. Então, um planejamento encarnatório, ele tem esse viés de trazer à tona aqueles pontos que precisam ser vencidos pelo indivíduo. Porque esse é o objetivo da encarnação, fazer o indivíduo evoluir. Então, não tem tanto a ver com se ele vai ser rico ou se ele vai ser pobre, e sim com vencer a si mesmo naqueles pontos que naquele momento parecem ser mais importantes. E aí, a participação ela é maior quando o espírito é mais evoluído, e ela é menor quando o espírito é menos evoluído. E ela nem existe quando é um espírito do umbral mesmo, né? Ele simplesmente vai reencarnar e pronto, ele nem sabe sobre o plano reencarnatório. Então, vai variar. Luciane Sarkis está dizendo que, no caso, não seria uma regressão do espírito, seria uma colocação à prova, e que, no caso, houve um meio que fracasso. Não é uma regressão, pelo seguinte,
estando na colônia espiritual, é muito mais fácil você estar equilibrado. E aí lá parece que você teve uma conquista. É igual quando você está na universidade, o professor deu a aula, e ali naquele momento parece que você entendeu tudo, né? Nossa, entendi tudo que o professor falou. Aí vem a prova. E aí na prova você vai ter que mostrar se você entendeu mesmo ou se você só achou que entendeu. É a mesma coisa aí. O espírito foi colocado à prova para a gente ver se ele entendeu mesmo ou se ele não entendeu. Então não é um regresso, ele não tá regredindo. Ele está vendo se aquilo ali realmente já é uma conquista dele ou não. Esse é o ponto. Cida Dias, o filme é lindo, mas parece que nunca há descanso, é assim mesmo. Quanto mais evoluído um espírito está, menos necessidade de descanso. Cristina Souza, Lucas, se uma pessoa encarnada não gosta de outra pessoa também encarnada, ela consegue enviar involuntariamente espírito obsessor para atormentá-lo? Não, enviar não, mas ela consegue ficar jogando uma energia densa em cima da pessoa. E se a pessoa entrar nessa energia densa, ela baixa a energia dela e aí ela fica acessível aos espíritos obsessores. Isso aí não há dúvida. Então, passa para a próxima cena aí, Rodrigo, que é após o velório. Não, pode passar mais uma, que após o velório ele fica na sala da casa vendo a família, tentando interagir. Tá. Acho que falta. Essa cena aí. Né? Então, percebam que o Isidoro, mesmo sendo ali o dirigente da casa espírita, um espírito com muito entendimento, muita informação, quando ele desencarna, ele não consegue se desvencilhar de onde está o seu coração. Então, ele acaba ficando preso ali com algumas culpas. Então, isso aí serve para a pessoa perceber. Para aqueles, esse recado aí é para aqueles que receberam carta e falaram comigo assim: não, o fulano era muito bom, não tem condição dele estar no umbral. Então, o próprio filme Nosso Lar mostra aí o dirigente da casa espírita, planejada pelo Nosso Lar, que morreu e ficou no umbral. Então, está aí a resposta aí do próprio filme Nosso Lar, para todas essas pessoas que falaram comigo que fulano era bom demais para estar no umbral. Está aí a resposta. Então, vamos para a próxima aí. Não, a filha do Isidoro consegue ver o pai, mas finge que não vê, se fecha e não conversa com ele. A menininha ali, a mais nova, que é filha do Isidoro, ela tem clarividência. E ela consegue ver ali no filme, o filme mostra ela conseguindo ver o Isidoro, o espírito do Isidoro. Mas ela se fecha, não conversa com ele, ela dá umas olhadinhas assim para ele, finge que não está vendo, não conversa. Então, uma dica aí, se a pessoa está vendo, interaja, vê o que está acontecendo, mas a dica é, não vá fazer o que o espírito está mandando. Para você ficar fazendo o que o espírito está mandando, tem que ser um mentor que você já confia, que teve vivência e tal. Então, duas coisas são importantes. A primeira é, se viu o espírito, conversa, interage. A árvore a gente conhece pelos frutos, ver quais informações ele está te trazendo, o que ele está falando, porque senão ele vai ficar ali te atormentando, é pior. Então, é preferível conversar. Mas não é porque é espírito que você vai sair fazendo tudo que ele está falando. Então, essas duas coisas são muito relevantes aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Aí, próxima cena, Rodrigo. O filme faz uma volta no tempo e mostra o Isidoro, aí está o Isidoro e o Otávio, quando eles estavam ainda encarnados e montando a casa espírita planejada pela colônia Nosso Lar. A Luciane está rindo ali, conversa. Então, o filme faz uma volta e mostra ali o Otávio, à esquerda, que é o médium que fracassou, e o Isidoro, que abriu o centro espírita. E o Otávio, que é o médium, quando ele procura o Isidoro, ele queria fechar a mediunidade. E isso é impossível. Você não vai fechar a mediunidade. Aí o Isidoro fala com ele, não, você vai se tornar um grande médium, etc. E acaba que a vaidade faz com que o Otávio caia.
e não consiga exercer em plenitude aquilo que estava previsto. Mas o fato é que, se a mediunidade veio aberta, é porque é uma prova. Não adianta fugir da prova. Você vai ficar sendo atormentado. O desafio é assim. Se você tem lucidez e consegue vivenciar o desafio com tranquilidade, fica mais leve. Se você ficar fugindo, sem lucidez, vai só piorando. A vida vai só degringolando. E o pior, quando desencarnar, vai ficar no umbral igual os dois aí ficaram. Aí, deixa eu ver a próxima aqui. Otávio em espírito tentando induzir os filhos de Isidoro ao suicídio. Vai para a próxima. Aí, essa é interessante, que as pessoas sempre perguntam, né? O espírito consegue induzir alguém? Você percebe que os filhos do Isidoro estavam num momento de sofrimento e dor, e aí eles abriram margem para que o Otávio, né, que é o espírito do médium que fracassou, começasse a obsidiá-los, e a filha quase suicida, o menino põe fogo no colchão. Então, a indução de um espírito do umbral, quando você está na mesma sintonia dele, é uma realidade. Aquilo realmente acontece. Por isso é preciso orar e vigiar, né? Vigie sua mente, perceba que sintonia você está, porque você vai atrair os espíritos, e eles começam a conseguir te induzir a fazer coisas que você não vai gostar. Então, vamos para a próxima aí, que fala do planejamento encarnatório. Né? Então, interessante essa cena do planejamento encarnatório, que os três, né, o Otávio, que é o médium, o Isidoro, que é o fundador da Casa Espírita, e o Fernando, que é um que também estava planejado, porque ele nasceu rico e ele ia subsidiar ali a casa, os três ali estavam completamente alinhados, todo mundo, não, vai dar certo, beleza, não, vai ser um sucesso. E aí chega aqui no plano físico e a coisa dá toda errada. Então, aquilo não é a conquista, gente. O livre-arbítrio está ali, a necessidade de vencermos a nós mesmos também está aqui. Então, a espiritualidade, ela intervém em certa medida, mas ela deixa que a gente cometa aí os erros e acertos, né? Não tenha dúvida. Então, não fique achando que tem um planejamento, então vai dar tudo certo. Não, se a gente não colocar nossa energia, se a gente não perseverar, se a gente não orar e vigiar muito o assédio, não vai. Eu lembro sempre do Chico Xavier, eu encontrei com ele 3 vezes fora do corpo, depois que ele desencarna. E ele sempre falava comigo para mim tomar cuidado com o assédio. Então, a gente percebe que os trabalhos espirituais, eles recebem muito assédio. Aqui é o umbral. A maioria está em desorientação. A maioria está vibrando na energia mais densa. Então, você fazer parte da minoria requer muito mais força, muito mais controle mental. Esse é o grande ponto. Então, vamos para a próxima aí, Rodrigo. O Aniceto pede a ministra... o Aniceto aí. O Aniceto ficou longe aí a imagem, né? O Aniceto é o personagem do Edson Celular, que é o mentor, e a ministra veneranda, que é o espírito ali mais evoluído. E o Aniceto pede permissão para resgatar do umbral todos os espíritos que estavam sob sua orientação. Ele, Aniceto, está com sentimento de culpa por ter ouvido que Otávio, né, em outra cena, que diz que o Aniceto, diz para o Aniceto que o fracasso dele é o fracasso do Aniceto. Então, vou voltar aqui e falar dessa cena. Tem uma cena que o Otávio, que é o médium fracassado, ele já desencarnado, ele fala com o Aniceto: a culpa é sua pelo meu fracasso, o meu fracasso é o seu fracasso. Não, pode deixar lá mesmo, naquela lá. O meu fracasso é o seu fracasso. E o Aniceto fica claramente impactado por aquelas palavras. Né? E um mentor, aí eu volto naquela primeira coisa que a gente falou, um mentor que não reencarna mais tem que ser um mentor muito evoluído. Não é um mentor que se abalaria por uma frase dessa, por uma cobrança dessa. Então, não tomem o personagem do Aniceto como referência de um espírito que não reencarna mais. Ele é mentor? Ele é mentor. Mas ele é um mentor que não reencarna mais? Não. Nesse sentido, ele não é, não. Um mentor teria um comportamento completamente diferente desse do Aniceto.
E aí, o que mais que ele fala ali? Ele está com sentimento de culpa, Senna diz que é necessário para a ministra nega e diz que vai ficar para trás. A ministra nega o pedido do Aniceto e diz que ninguém vai ficar para trás, mas tudo em seu momento. E a pergunta é: um espírito mentor que não reencarna mais, ainda não tem um entendimento sobre isso? Culpa e exercício de paciência para esperar o momento de cada um. Né? Você percebe que o pedido do Aniceto demonstra que ele tem culpa e que ele ainda não aprendeu a exercer a paciência, esperando o momento de cada um. Isso são duas qualidades assim muito comuns em grandes mentores. Imagina um mentor que não reencarna mais. Eles têm muita paciência. Se esperar um século, para eles está tudo bem. Né? Então, um espírito que ainda não tem essa capacidade, ele não é um mentor que não reencarna mais. Né? Podem ter isso aí no horizonte de vocês. Aí vamos para a próxima cena, que é os espíritos do umbral que antes estavam com vigor, agora estão fracos e até sem força para falar. Então, interessante aí que aí você vê o Otávio, que é o médium, o filho dele e a esposa dele, todos desencarnados no umbral. Em cenas anteriores, eles estavam com vigor, conversando e até obsidiando as pessoas. E aí você já vê eles numa cena completamente sem força, sem energia, não conseguindo nem levantar, tendo dificuldade até para falar. Isso é uma variação que a gente vê muito, a gente vê inclusive nos espíritos que dão carta aqui. No umbral, eles não têm a capacidade de se controlar, de se alimentar, tem que ficar vampirizando alguém. Então, em determinados momentos, eles apagam, eles dormem, depois acordam. Então, tem toda essa variação, que é muito comum no umbral e foi muito bem retratada aí pelo filme. Vamos acelerar para a próxima aqui, Rodrigo. É a cena do espírito encarnado, Fernando, e o cordão de prata. Olha aí o cordão de prata aí. Essa cena foi interessante. Ele foi retirado, a cena do espírito encarnado, Fernando, que foi retirado do corpo para visitar a colônia Nosso Lar e falar com Aniceto. Mostra o cordão de prata. Então, uma cena muito interessante que mostrou o espírito ali com o cordão de prata, que o Rodrigo está passando o mouse aí. Esse cordão de prata é esse fio de energia que liga o corpo espiritual ao corpo físico. Então, por isso, não tem problema você sair do corpo e achar que outro espírito vai entrar no seu corpo. Não. O cordão de prata está ligando você ao corpo físico. Isso causa algumas limitações, né, para você ter quantidade, qualidade de energia, porque o corpo físico também consome energia, mas foi muito interessante perceber o kardecismo tratando do assunto de saída do corpo, percebendo que é difícil para o espírito rememorar as coisas. Fernando diz aí nessa cena para o Aniceto: você não me é estranho, eu acho que te conheço. E com isso, sim, porque na cena passada ali a gente viu que os três estavam ali no planejamento encarnatório, o Fernando, que é esse personagem aí, mas os outros dois. Né? Então, eles conviveram juntos no Nosso Lar, tem a cena do Aniceto com ele falando sobre o planejamento encarnatório, mas é uma vaga lembrança, conhecemos muita gente que não lembramos. Então, é relevante falar disso. Muitas vezes a gente pensa assim, o fulano vai desencarnar e ele tem que encontrar com quem foi a mãe dele, o pai dele nessa encarnação. Mas não, tem muito mais, tem muito mais gente que a gente conhece, conviveu, quantas encarnações a gente já teve. Então, quando a gente chega numa colônia espiritual, tem tanto espírito que lembra da gente e a gente não lembra deles. É uma gama de pessoas. Milena está dizendo, Lucas, estou impressionada com a filosofia estoica, está tão adequada à espiritualidade que estamos estudando, tão longe e tão atual. A filosofia, ela sempre trouxe reflexões à frente do seu tempo. Ali são os amigos da sabedoria, né? Que a sabedoria nos liberte. Luciane Sarquis, o que percebemos é uma imensa evolução de conhecimento sobre a espiritualidade nos últimos 80 anos. Eu concordo com a Luciane. Né? Temos aí um salto aí de qualidade de informações que tem que ser considerado.
Cena dos espíritos curados. Ah, tá. A próxima, Rodrigo, que é uma cena onde ocorreu uma cura física, né? Aí a gente tem o mentor Aniceto, no meio ali o espírito que chama Fernando, e à esquerda o espírito do André Luiz. Há ali uma imposição de mãos ali dos três, e ali eles conseguem curar o corpo físico do Fernando, que é algo que a gente tem visto muito aqui no nosso trabalho, principalmente no encontro presencial, né, e até aqui nesse online, né, tanta gente trazendo relatos de curas físicas ligadas a esse trabalho espiritual que todos nós estamos aqui desenvolvendo juntos. E é uma cena que também não podia ter sido esquecida pelo filme Nosso Lar, um fato, né, que é a capacidade dos espíritos de intervir na matéria densa, e nos curar, né, graças a Deus. Então, agora a última cena aí, vamos para a última aí, né, das 20, que... Ah, tá, isso daí é o mentor Aniceto tentando resgatar do umbral o Otávio, que é o médium, fracassado, o Aniceto não consegue, o Otávio não quer ser resgatado e se joga no umbral mais profundo. Então, muita gente fala, por que não vai lá e não resgata todo mundo? E nessa cena ficou muito claro isso. Alguns ainda não estão conseguindo lidar com toda aquela culpa, com tudo aquilo que aconteceu, ir até os outros e se ver fracassado diante de todo mundo que tinha tanta expectativa sobre ele. Então, ele não tem coragem de encarar o seu próprio fracasso, as pessoas, ele acaba preferindo ficar ali no umbral. Então, essa cena serve para a gente no sentido de que nem sempre o espírito está pronto para ser resgatado. Por isso, a necessidade de exercer a paciência, todo mundo sabe disso. E aí eu volto na cena do Aniceto, que não estava conseguindo exercer a paciência e queria resgatar todo mundo. E mesmo a veneranda dizendo que não, quando ele tenta, aí não dá certo. Então, essa sabedoria é uma sabedoria de espíritos mais evoluídos. E para não reencarnar mais, você tem que estar bem evoluído. O Aniceto ainda não está nesse nível. Então, essa foi a análise. E volta aí, Rodrigo. Obrigado aí por ter colocado aí as fotos. As fotos eu que arrumei aí. Essas fotos elas não estavam tão boas, não, mas o importante era o conteúdo. E espero que vocês tenham achado interessante a nossa análise do filme Nosso Lar 2, né? Um grande filme, recomendo a todos que assistam, traz muitas reflexões. E agora, depois de tudo isso que nós conversamos aqui, eu acho que vocês vão conseguir assistir o filme com outro olhar. E esse olhar vai ser importante para reflexões mais aprofundadas.